queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. Hoje já estamos na nossa lição de número 3, onde nós vamos aprender sobre mais um ensinamento de Jesus, que é o que nós estamos aprendendo neste trimestre. E a lição de hoje, o título é A Lição das Duas Casas. E o texto está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. E está também em Lucas 6, do 46 ao 49. E eu quero que você acompanhe comigo a nossa conversa de professor lá na página 14. Caro professor, a lição desta semana destaca a história dos dois alicerces. A primeira casa foi construída sobre a rocha, a segunda foi construída sobre a areia. Podemos perceber que há pequenas diferenças nas descrições dos evangelistas ao narrarem a parábola que Jesus contou sobre os dois alicerces, mas não há diferenças no campo doutrinário. Apenas levar em consideração a experiência dos seus destinatários. Então, essa história está contada lá nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Ambos descrevem essa parábola um pouco diferente, porque um escreveu para os judeus que moravam em Israel e outro para os gregos que moravam na Ásia Menor. Jesus gostava de contar histórias ilustrativas, isto é, parábolas. Era uma maneira didática de ensinar, utilizando situações do cotidiano. Nesta parábola, ele exorta o seu público a não ser apenas ouvinte, mas também praticante dos seus ensinamentos. A recompensa de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus é a segurança e paz que excede todo entendimento. Não importam as circunstâncias, quem faz a casa na rocha, ou seja, vive em obediência, não vai cair. Ou seja, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, queridos, já deixamos para você os versículos para meditarmos durante esta semana de segunda a sábado. Como de costume, temos versículos aí para utilizar no nosso momento com Deus. E aí, no nosso momento com Deus, já vamos nos preparando para levar essa linda mensagem para os nossos alunos. Então, segunda-feira, quem ama, guarda os mandamentos. Terça, cumpridores, não apenas ouvintes. Quarta, os mandamentos de Deus não são pesados. Quinta, devemos obedecer ao Senhor. Sexta, confiai no Senhor. E sábado, Deuteronômio, guardar os mandamentos todos os dias. E o nosso plano de frequência da aula de hoje é pelo Rio de Janeiro. Então, ali na primeira oração, você já inclui o estado do Rio de Janeiro, ora pelos nossos irmãos de lá, pelas crianças, pelas famílias, pelos aqueles irmãos que estão enfraquecidos na fé. Ore pelo Rio de Janeiro, ore também pela aula de hoje, para que o Senhor abra o entendimento de cada aluno seu e que seja uma bênção. Pai, Senhor, que surpresa! Que bom, né? Viu? Nós estamos no cenário novo, né? É verdade, gostaram? Tá Na bonito, verdade, né? Pai, Senhor, queridos internautas, professores, professoras, quem sabe tem algum aluno assistindo, né? Sim. Nós estamos com um cenário um pouco diferente aqui devido a uma reforma que nós estamos fazendo ali para melhoria, né? É verdade. Melhoria para os professores, para os alunos, e por isso estamos nesse cenário novo, né? Juntamente aqui com a professora Tamires, né, que é uma benção de Deus. Glória a Deus. Dela é uma benção de Deus. Ela tem uma voz bem tranquila. É assim mesmo, ela é assim, tá? Amém. Ela é assim mesmo, o que você vê aqui, ela é. Deus abençoe, Tamires. Amém. Sempre aqui com esforço, né? Amém. Com alegria. Então não deixe de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Incentive mais alguém, um conhecido teu, um amigo teu. Vai lá no canal do AD Educacional, se inscreva lá, deixa a sugestão lá para a prof. Tamires. A gente está sempre de olho ali nos comentários. A Tamires sempre está, quando pode, né? Interagindo, isso aí é importante, né? Interaja conosco também. Que Deus abençoe, viu? Amém. A vocês e a cada um de vós. Amém. Obrigado também. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, voltando aqui à aula, é o momento da oração. Não deixe de orar com seu aluno, de abrir a sua aula da melhor forma, convidando o Senhor para estar com vocês. Amém?
E louvores, deixamos aí 3 sugestões. Casa na Areia, da Cristina Mel, é bem antiga, eu escutava quando eu era criança, eu ainda não conhecia Jesus, mas eu frequentava a casa de uma amiguinha e lá eles ouviam bastante o CD da Cristina Mel. Então lá eu já fui evangelizada quando criança e esse louvor ficou na minha mente gravado até hoje. Casa sobre a Rocha, da Minha Vida é uma Viagem, e Eu e Minha Casa, da Juliane Souza e Léo Brandão. É um louvor novo, muito lindo, que vai falar sobre essa temática. E o objetivo, queridos, da nossa aula hoje é compreender a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. Há uma linha tênue entre aqueles que ouvem, conhecem, sabem tudo sobre a Bíblia e entre aqueles que conhecem, às vezes pouco, mas praticam. Então, é muito importante ouvir, conhecer, estudar, mas e aí, você está colocando em prática aquilo que você aprende? Peça ao Senhor que Ele te ajude e com certeza Ele nos ajudará. E o versículo de hoje está lá em Lucas 6:46, que diz exatamente isso. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aí a dinâmica, queridos, que nós trouxemos para que você leve aí na aula de hoje, essa dinâmica já fiz com as crianças lá na igreja, elas ficam bem animadas e é uma forma didática de você mostrar isso na prática. Então, olha, ali nós vamos colocar uma casinha, eu deixei ali o molde para você no Google Drive, então aqui embaixo na descrição do vídeo você tem um link que vai levar você para uma pastinha, lá você escolhe a classe desejada, nossa classe dos juniores, tem todas as demais classes trabalhadas também aqui no canal. Então lá deixei um molde para você de casinhas. Você pode imprimir, recortar e fazer essa dinâmica. Então você vai procurar algumas pedrinhas aí no seu quintal, em algum local aí próximo da sua casa, e um pouquinho de terra, um pouquinho de areia, vai dar certo. Coloca ali dentro de um pote, de um potinho, de um prato, e aí você coloca uma casinha na pedra. Você pode colocar ela num palitinho ou colar ela com uma fita. Ela vai ficar ali bem fixa na pedra. E uma casinha na areia. E aí você vai contar a história para as crianças. Ou se você quiser só dar uma prévia antes da história, você vai jogar um pouco de água. Ó, crianças, aqui está uma casa. Uma casa foi construída, firmada em pedras, na rocha, num lugar firme, seguro. E a outra na areia. E aí você vai falando, né? E aí você pega, ó, só que de repente veio uma chuva muito forte, uma tempestade, o dia mau. E aí você vai jogar aquela água ali. E olha só que surpresa, a casinha que estava na areia vai cair. Mas aquela casinha que está nas pedras, ela vai permanecer. Então aí, diversas formas, pode ser uma pedra grande, e aí você vai colocar uma casinha em cima e areia. E é uma forma bem fácil de você levar e as crianças vão fixar essa mensagem melhor. Amém? Então, deixamos para você também os visuais da aula de hoje, tudo ali no Google Drive. Queridos, então abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E eu vou ler com você. Acompanhe aí comigo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Edificada em Jesus, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aconteceu a mesma coisa. Vejam só, aquele homem que edificou sobre a rocha, veio tempestade sobre ele também. Ele não está isento. Não está isento de passar por tempestades. Aquela história, vem para Jesus que você não vai passar mais dificuldade nenhuma nessa vida. Tudo mentira. Já vou falando para você, tudo mentira. Passamos por tempestades também, mas o Senhor está conosco. Ele nos guarda quando cumprimos a sua palavra.
obedecemos a sua voz. E ali diz no versículo 27, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E, olha só, foi grande a sua queda. Então, queridos, você pode levar aquela sugestão ali da dinâmica. Pode contar a história com ela também? Sim. Pode usar também os visuais, que são bem bonitos, coloridos. Mas, olha, eu acho que eles vão gostar mais dessa dinâmica que dá para eles apalpar, ver de pertinho. E aí você pode já ir contando a história para eles, ali mostrando, né, as duas casinhas, as pedras, a areia. E vai falando. Crianças, vocês lembram quando é verão? Quando a gente vai lá na praia, e aí o que a gente gosta de fazer lá na praia, criançada? Construir castelinhos de areia. Chegamos lá, bem quente, aquele calor, queremos nos refrescar no mar, nas águas, na lagoa, mas tem aquela areinha, as crianças gostam de construir os castelos. E aí elas vão lá, constrói aquele castelo bem lindo e faz um túnel e faz um detalhe aqui, outro ali. E a maré vai subindo e a gente nem se dá conta. E quando vê, a água vai e leva todo aquele trabalho que às vezes demorou tempo para construir, não é verdade? Em pouco tempo, em poucos segundos, aquele lindo castelo vai ao chão, vira tudo a areia de novo. E a história de hoje é um pouco sobre isso. Porque se construirmos casas, edificar algo sobre a areia não vai parar. Porque a areia, ela é frágil. Se você construir algo ali, não fica firme, não fica fixo. Ela se move com facilidade e tem água pertinho, né? Então, muito provável que aquela sua construção, você vai perder ela. Tudo aquilo que você edificou sobre a areia vai ser perdido. Um dia, Jesus estava com uma multidão e com seus amigos próximos, os discípulos, e ele resolveu contar essa parábola. Mas tem um ensinamento grandioso por trás disso. Ele diz que aquele homem, haviam dois homens, um construiu sua casa, ela foi firmada sobre rocha, e outro firmou sua casa sobre areia. E aí as tempestades vieram, o vento soprou e houve uma grande tempestade. E a casa que estava firmada na rocha, ela permaneceu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquela que estava sobre a areia, vamos para a próxima figura, ela caiu. E agora ele vem com a aplicação dessa parábola. E ele diz, olha, o que eu quero dizer com a casa firmada sobre a rocha e com o homem sensato que construiu sua casa sobre a areia? Quando nós obedecemos, ouvimos? E obedecemos os mandamentos do Senhor, e os seus mandamentos não são pesados, não são difíceis, porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda a obedecer a palavra de Deus. E se abrirmos o nosso coração verdadeiramente, sinceridade, o Senhor nos ajudará. Ele diz, é um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha, aquele que obedece e pratica os ensinamentos. E como que nós vamos obedecer e praticar os ensinamentos se não vierem os ventos e as tribulações? Se não formos colocados à prova, como nós vamos praticar? Então, tudo isso é importante e necessário para que nós sejamos colocados à prova mesmo e praticar aquilo que Jesus nos ensina. Então, o vento, a tempestade, ela vem para todos, para aqueles que estão firmados na rocha, que é Jesus, e para aqueles que não estão, só que há uma grande diferença. Aqueles que estão firmados sobre a areia, a queda deles vai ser grande. Pode ser que por algum período da vida deles, eles não passem por problemas, está tudo bem. Para que procurar o Senhor Jesus? Para que entregar minha vida a Jesus? A minha vida é tudo bem, eu não preciso de nada. Alguns até não creem que o Senhor existe, mas chegará um dia
em que essas pessoas também passarão por dificuldades. E elas são boas, porque elas vão levar essas pessoas para perto de Deus. Mas, se elas não estiverem firmes na rocha, não procurarem pelo Senhor nesse dia, a queda delas vai ser grande, certo? Então, esse é o grande ensinamento de Jesus. Não basta nós apenas ouvirmos, conhecermos de Gênesis a Apocalipse, já termos lido a Bíblia 60 vezes, se nós não praticarmos aquilo que está ali escrito. Amém? Se nós não fizermos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através da sua palavra. Você que ministra essas aulas para os seus alunos, o Senhor primeiro ministra elas em nós. É muito assim comigo. Então, toda semana eu já fico de olho ali no tema. Então, o próximo tema, a lição da tempestade. Eu sei que eu vou passar por algo, porque o Senhor ele vai me ensinar na prática, para que eu possa ensinar aqui, para que eu possa contribuir com algo para vocês. Então, o Senhor ele ministra primeiro em nós a palavra e depois nós teremos autoridade para ministrar também sobre os nossos alunos. Então, a lição das duas casas. É muito importante nós estarmos firmados a nossa fé em Jesus, fazermos aquilo que Ele nos pede. Assim como uma casa precisa de uma base firme, para ela não cair em meio à adversidade, a nossa fé precisa estar firmada no Senhor Jesus. Precisamos estar em obediência, pois só assim nós saberemos que passaremos pelos desafios. Lembra aquela pessoa? Pensa agora aí comigo. Uma pessoa que passou por algo extremamente difícil, que aos olhos humanos você talvez pensou, nossa, eu não conseguiria estar no lugar dessa pessoa, mas ela passou. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Ela está firmada em Jesus. Jesus ajudou ela, a casa não caiu. Ei, a nossa casa não vai cair, não vai sucumbir. O Senhor é conosco, apenas obedeça, faça aquilo que Ele te pede para fazer, que é o quê? É o que está na palavra do Senhor. Amém? Então, grandes ensinamentos, todos esses visuais estão disponíveis para nós ali no Google Drive. Sugestão de atividade também já é uma lembrancinha. A minha casa está firmada em Jesus. É para eles colorirem e já levar para casa. Talvez aquelas crianças que não são juniores, mas nós sabemos que em algumas igrejas nós não temos todas as classes divididas ali, né? Então, às vezes, nós temos que nos virar no 30 ali para conseguirmos alcançar também aqueles pequenininhos que estão ali junto. E a palavra do Senhor, ela é para todos. Ela é de 0 a 100 anos, mais de 100 anos. A palavra do Senhor, ela é para todos e dá para nós adaptarmos também para os pequeninos. Então, aí uma sugestão, eles vão colorir e levar para casa como lembrancinha. E já concluímos essa aula. Espero que nós tenhamos contribuído com você de alguma forma. Então, aprendendo que para nossa casa está firmada na rocha, que é Jesus, devemos não apenas conhecer, mas obedecer a sua palavra. Queridos, muito obrigado. Você que está sempre conosco, deixe aí suas sugestões, seus comentários para melhorias. Estamos sempre de olho ali. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download.
conteúdo exclusivo feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.